Informação e satisfação do usuário, algumas considerações do âmbito do usuário da informação. As discussões sobre o estudo do usuário e informação vêm se destacando no Brasil e no mundo, especialmente no âmbito de paradigmas cognitivos e com o pressuposto de paradigmas contempla o usuário no foco central. Sempre se destaca o estudo dos usuários e apresenta as principais os marcos, reflexões e aplicações concernentes à necessidade de uma boa informação, além de um processo de satisfação dos usuários com fundamentos e a construção de sentidos. Vale ressaltar que essas construções podem ser norteadoras a partir de contemplações e paradigmas físicos e cognitivos sociocognitivos e da informação sendo últimos paradigmas supracionados de uma percepção inspiradora de reflexões concebidas no presente estudo. O presente trabalho tem como condição de problema de tesoura uma questão que se pode ser discutida a partir da seguinte pergunta: como se dá a relação entre a necessidade da informação e a satisfação do usuário, considerando que o caráter particular de atuação dos centros de informação do estudo como objetivo de refletir a necessidade da informação e a satisfação do usuário conforme a sua particularizada, assim estabelecidas relações contemplando respectivos de atuação em relação ao centro de informação do usuário. A metodologia é concebida a partir de pesquisa exploratória por meio de uma revisão bibliográfica que constitui especialmente a partir de livros, artigos e literatura cinzenta, compreende-se em períodos de meados do século 50 a partir do século XX até o início do século XXI, de 2010. Respaldo por descrições teóricas biográficas sobre a necessidade da informação e a satisfação do usuário. Entre outros pensamentos, a construção e sentido da necessidade da informação do usuário. O estudo vem como desenvolvimento no âmbito da ciência da informação na década de 1940 e tem caráter particular. Em 1948, quando foi realizado o Royal Society para a Informação da Conferência de Figueiredo, revela-se que o período compreendido, 1978, preserva a ênfase do estudo que envolveu no processo de uso do documento, bem como a descoberta de hábitos que o usuário tem para obter informações por meio de indicadores sociais e demográficos. Destaca-se e compreende, especialmente a partir da década de 60, que para fundamentar estudos, bem como as concepções fundamentais da necessidade da informação e uso de informação Wilson, na década de 60 e 80, estudos que foram maturados a concepções que marcam representantes quantitativos de dados, relativa à frequência do uso do documento pelos usuários, que delibera o estudo essencialmente descritivos comportamentais, entre outras palavras, essa pressuposição quantitativa implica o uso e visto que o acessório de identificação de elementos documentais, enfim, do centro de informações, que era atentamente como eixo central e comporta pensar de forma central, o que quando se usa o centro de informação, na década de 1980, surge um conjunto de estudos que, por sua vez, uma nova concepção do usuário, vendo em vista como um ponto central para o processo de construção de informação, ensina a composição de novas necessidades da informação que deve vir, sugere com as novas tendências que poderão ser incrementadas para o estudo do usuário, o eixo central do estudo do sistema de informação, que deve ser centrado nas necessidades do usuário e serviços de informações que deverão ser adequados nas necessidades específicas dos usuários. Uma mudança de foco do sistema de informação ser, que devem ser adequadas do usuário e não mais simplesmente as tecnologias e conteúdos do foco dos estudos que deve ser o próprio usuário. Essa mudança de pensamento é fundamental para a aperfeiçoação dos sobre a necessidade de uso da informação, apontando não apenas para uma perspectiva quantitativa, mas também para a qualitativa e cognitiva, o que favorece a perspectiva das transformações do conhecimento do usuário. Vale ressaltar que todo o processo ocorre durante a década de 1960 e 80, refere-se aos estudos do usuário, que tem como contribuição pesquisadores e instituições, confirmado estas, que revelam o sentido do usuário, tem o objetivo de várias revisões de literatura, como aquelas incluídas Annual Review Information Science and Technology,
1960, 1984, assim após 1988. Várias revistas que foram publicadas, revistas especializadas na área da ciência da informação, analisam algumas temáticas de uso e necessidade da informação, bibliotecas públicas, necessidade da informação do público em geral, desenvolvimento e outros transferências de informação para usuários, entre outros. Acredita-se que a necessidade da informação estão inseridas no escopo do pensamento da construção de sentidos, todavia os caminhos e percalços que envolveram nortear o pensamento e a construção de sentidos que envolvem aspectos quantitativos, objetivos, qualitativos, subjetivos, relacionados sociais. Isso significa afirmar que há mais de uma mudança de paradigma em relação aos paradigmas pelo estudo dos cognitivos, de sorte que o usuário não deve ser visto apenas por um ponto central cognitivo, mas por um ponto de âmbito de interações que conduzem ao paradigma social, que contempla a perspectiva de trazer da unidade de contextos, de pensamentos, de construção de sentidos. Marx reitera e reafirma, muito relevante para a discussão, de que não é a consciência dos homens que determina o ser, mas pelo contrário, o ser social que determina sua consciência. Partindo para esse contexto, percebe-se que o primeiro básico do usuário reside nas suas intenções construtivos sociais que movem e conduzem a consciência da construção da informação, não simplesmente afirma, como Delaney Van, a tradução da nossa disciplina cognitiva quando a pessoa conhece algo que está errado em seu estado de conhecimento, deseja resolver essa anomalia, estado do conhecimento abaixo, necessário do estado do conhecimento insuficiente para lidar a incerteza e o conflito e as lacunas na área do estudo e trabalho. Ao mesmo Wilson, na necessidade da experiência subjetiva que ocorre apenas na sua mente, pessoas necessidade, consequentemente não é diretamente acessível a um observador. O efeito observa-se nessa necessidade de informação são fluxos de fenômenos sociais, interação com outros seres que estimulam a consciência e a construção da formação. Todavia, essas necessidades muitas vezes não efetivas para o usuário de um centro de informação. Por algum motivo, não se sabe a mentalidade do que o usuário deve adequar como centro de informação, e não ao contrário, ainda lentamente, muitas vezes que o usuário é estimulado a construir uma autonomia em um centro de informação. O usuário costuma sentir o conjunto das perturbações, como a falha dos estudos cognitivos da informação, e o usuário está anômalos ao conhecimento necessitam ser interações de outros seres especializados para esclarecer e resolver questões que muitas vezes não é contemplado. Diante dessas concepções, verifica-se a pertinência e detectar alguns pressupostos essenciais para classificar a necessidade de informação. Uma classificação conhecida das necessidades da informação está no discurso de Vou comprar um molho e um queijo, você? Ah? Aonde? Ai, babão. Em qual cartão, pelo amor de Deus? Né? Né? Aqui logo aí o C6, não sei porque o C6 está aí. Tá não, já tirei. Não tá lembrado onde. Necessidade de informações que será disso. Ó. Tá certo. Ó. Vai comprar o pão? Se tiver pão, compra ainda. E se tiver. Compra um refrigerante também, indaiá. Para menina, né? Não quer um suco, não? Que suco? Tem suco, não? Lá, compra. Não. Não é melhor comprar na hora da ida, não, que vai ficar mais gelado? Lata e geladeira, né? Lata e geladeira, né? Necessidade de informações que estão no discurso Grover e a Pugh explicitada em 2 pontos. O primeiro plano insere a necessidade explícitas, aquelas que o usuário formular implícitas, aquela que é revelada através da análise do problema e do tempo da lógica da informação dependente da tarefa dos problemas, envolvendo no segundo plano que envolve a fictícia, a necessidade de satisfeitas que poderão ser levadas à solução de quantidade inferior a um caminho falso da solução do problemas reais, aquela que corresponde à solução de problema, o presente de estudo que deverá e outras classificações da necessidade de informação, ressaltando essa necessidade que contém profundamente sua autonomia e informação do usuário, que sente a necessidade diante de fenômenos sociais, o que pode requerer um papel de centro de informação para suprir a sua necessidade
6h24. De informação de contexto de relações sociais. Começa lá de que horas? De 7. Boa sorte. Contextos sociais, usuários de um outro componente da humana que revelam sentir a necessidade de interação do usuário com o próprio centro de informação quando se as necessidades são minimamente concebidas. Necessidades que podem ser divididas aos processos históricos cronológicos. Necessidade mediante a informação é aquela que é necessidade pelo indivíduo usuário no momento específico da demanda da satisfação pontual e rápida por um processo de dúvida das discussões na sala de aula ou da escola, da universidade, discussões de grupos sociais, políticos, reuniões, grupos, projetos acadêmicos, em que o usuário pode recorrer em determinado centro de informação buscando uma solução para essa dúvida, necessidade de medida de informação, necessidade pelo indivíduo usuário que vai sendo amadurecida a partir de um processo histórico, como por exemplo pode ser um conteúdo de disciplina de matérias escolar universidade, quanto a elaboração do trabalho acadêmico, monografia, dissertação, o que o usuário vai percebendo gradualmente a necessidade, ou se pode ser satisfeitas por um determinado centro de informação, processos humanos. A necessidade individual de informação é aquela que é a necessidade sentida na reflexão do indivíduo e que muitas vezes não se sabe precisamente onde foi construída, mas simplesmente percebida em que é satisfeita. Por exemplo, o usuário lê um texto e percebe a necessidade da leitura, em outros textos para a compreensão com conteudística de um texto é, anterior recorre a um centro de informações para suprir essa necessidade. A necessidade coletiva da informação é aquela que percebe a um grupo de pessoas da comunidade de usuários, simultaneamente ou não, por exemplo, de reuniões de grupos, escritórios universitários, políticos, institucionais, empresariais, etc., suscitam a necessidade da informação. A diferença é que a necessidade que pode ser coletiva, mas a satisfação, embora requeira uma intenção social e plenamente concretiza uma formação individual, já que cada um dos usuários dessa satisfação peculiar, mesmo semelhante ao outro, processos psicossociais, necessidade da conscientização da informação é aquela que é a necessidade do indivíduo usuário, sabe onde, quando e por que foi percebida, bem como ela foi e por que poderá supri-la, mas por usuários anterior da necessidade do ambiente escolar universitário identificou biblioteca, escola, universidade pública, possibilidade de satisfação, necessidade inconsciente de informação é aquela que o indivíduo não identifica a forma direta ou mesmo sente que não é contextualizado de forma efetiva quando ou porquê ocorreu e dificulta as perspectivas de satisfação, processos institucionais pedagógicos, necessidade interativa do centro de informação em comunidade, neste plano considerando mais geral que pode apresentar uma necessidade que pode buscar uma adequação. A primeira necessidade reside em ser conhecida perante a comunicação por meio de sua atuação, serviços propósitos, planejamento, desenvolvimento de estratégias, marketing, estruturas físicas, amparo tecnológico, etc. A comunidade tem uma necessidade de construir informações a partir de uma atuação em centros de informação, tem como muitos casos configurar com a necessidade inconsciente que acha à vista que o usuário pode admitir a necessidade, mas não vislumbrar o centro de informações que possibilitam a contribuição para resolver a necessidade. A necessidade interativa entre o usuário profissional e informacional, pelo plano de considerações específicos materializado no âmbito de relações e interações sociais, o papel profissional de informação é crucial, pois a partir das ações do centro de informações permitindo aguçar, satisfazer a necessidade de informações individuais do usuário, é o papel do profissional informar, construir propostas de ação de serviços variadas, aplicações frequentes, dinâmicas e estudos usuários, entre outros, visando compreender e satisfazer a necessidade da informação, bem como fomentar a inclusão de novos usuários. Diante da classificação, entende-se que a necessidade da informação não são questionamentos objetivos do ponto de vista central e material. A pergunta da Lei Codec permite pensar em resposta quando evidencia a necessidade da informação é uma necessidade derivada e de servir uma realização de outros tipos de necessidade. Em outras palavras, pode-se implementar a necessidade de informação que surge
como corolário de outros fenômenos sociais humanos. A priori, a resposta é ser afirmatória, pois é social e condensa com a consciência do indivíduo informação constituída pelo processo, pois a interação atenta às necessidades de informação e constitui a partir de outros fundamentos básicos cotidianos humanos a que consolida em forma satisfatória ou não. Procedimentos pressupostos teológicos da satisfação humana da informação, quando se fala da necessidade de observar fenômenos isolados, mas procedimentos fundamentais fisicalísticos considera que destes principais fundamentos seja a satisfação do usuário, o estilo de satisfação que remonta ao início do século XX, influência da teoria de Maslow e outras teorias que surgem durante a pesquisa da metade. Eita, agora lascou tudo! Estudos para a satisfação do usuário do mundo. Serviço de recuperação, né? Mas nível de satisfação do usuário com o sistema de busca autorizado da biblioteca. Estabelecer quais serviços que utilizam a composição do público de patologia e esse é um nível de satisfação. Na busca do limite da biblioteca, a medicina verifica-se também. Ainda é possível observar outros estudos que derivam desse país da Holanda. Necessidade. Falta muito. Mas vamos começar aos poucos. Considerações finais. Os estudos do usuário, que têm passado por muitas transformações teóricas, empíricas e Os estudos de usuários têm passado por muitas transformações teóricas, empíricas e paradigmáticas nas últimas décadas. É muito comum ainda observar estudos de cunho cognitivo dos estudos de informações, especialmente que tange a necessidade do usuário da informação. Todavia, tenta-se para uma nova fundamentação de paradigma pautada para o contexto do paradigma do sociocognitivo. Interacionalista do usuário pensando usar a partir de uma autonomia do processo da construção de sentido. Para isso, é preciso ver a necessidade da informação para a satisfação do usuário do fenômeno social, considerando que é promover a consciência e não dizer que a necessidade da informação é simplesmente sentida do usuário, mas é constituída diante das necessidades básicas do usuário, tais atividades sociais, disciplina, do campear do interesse da disponibilidade da infraestrutura informacional, nessa necessidade de tomar decisões à procura de novas ideias. Isso significa dizer que a necessidade da informação surge como corroborário de um processo básico cotidiano do humano, considerando a necessidade de informação pensada dissociavelmente aos conceitos de contexto de satisfação de modo que entende como um processo social constituído do âmbito que interfere em centros de informação, a autonomia dos usuários de informação. Portanto, é inegável a necessidade de centros de informação pensar em sua atuação a partir de diversas estratégias para desenvolvimento sustentável, serviços de informação utilitária, mediação de informação, assim como promover o usuário subsídios para construir percepções em cima profissional e informacional crucial para pensar uma construção sociocognitiva de interações do âmbito do usuário da informação. Porém, essa construção da informação também, no sentido que inerente à satisfação da necessidade do usuário, pode ser analisada a partir do discurso de Almeida. O pensamento da mediação da informação como subsídio para a satisfação da necessidade da informação.
A concepção da informação utilitária da informação cotidiana. O serviço de informação utilitária é formado aproxima do centro de informação da comunidade do intuito para contribuir no desenvolvimento cotidiano do usuário. O termo utilizado nessa utilitária é conhecido como lógica do princípio de definido de serviços de comunidade segundo o que surgiu dos estados. O desenvolvimento sustentável da informação. O desenvolvimento sustentável do centro da informação. O estudo sobre o qual o desenvolvimento sustentável, que dão larga escala em diversas áreas do conhecimento, economia, administração, direito, significa o fato de desenvolver sustentavelmente. Por qual motivo a aplicação do desenvolvimento sustentável do ambiente do centro de informação assegura um elemento especial para o paradigma social? Terceiro é o quê? Das necessidades da informação, a satisfação dos usuários para construtos sócios cognitivos interacionalistas. Acho que diante de discussões concebidas sobre a necessidade da informação e satisfação do usuário, verifica-se a efetiva relação e complemento da sorte de ambas que precisam estabelecer coordenação para a construção de sentidos. Pode ser. Cadê o próximo, meu Deus? O processo psicossociais.